Olá, meus amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seja muito bem-vindo ao culto distrital do Jardim Novo Mundo. Quero convidar você também, que não é da nossa denominação, que pertence a outras igrejas, para assistir esse culto conosco. E para iniciar, vamos cantar um hino do Inário Adventista, número 291, Muitos há que me contemplam. Para iniciar o culto, vamos orar, falar com Deus. Maravilhoso Deus, nosso querido Pai que está nos céus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de falar em Teu nome, de louvar a Ti e de dizer quantas bênçãos o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado, Cristo Jesus, que morreu na cruz por nos salvar. Em Teu nome que oramos. Amém. Olá, meus queridos irmãos, uma honra e um prazer estar com os irmãos para falarmos nesta noite da Palavra de Deus. Olha, diante dos acontecimentos da atualidade, eu estava pensando no que nós poderíamos meditar. E eu pensei na parábola do amigo inoportuno. E eu gostaria de meditar com vocês nesta noite isso, e convido você a abrir a Bíblia comigo no capítulo 11 de Lucas. Capítulo 11 de Lucas. Sabe, quando Jesus nos apresenta essas parábolas, ela tem o fim de nos despertar para as ocasiões que se apresentam na nossa vida, com certeza. Então, vamos pensar um pouquinho nisso daí. Vejam só a parábola, ela começa assim. Disse-lhe Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo
o de que tiver necessidade. Ora, pensa bem, essa parábola, ela nos leva a nós entendermos a insistência quando nós queremos conseguir alguma coisa que está em harmonia, aqui no caso, aquilo que está em harmonia com a vontade de Deus. É uma parábola que está apresentando uma pessoa com uma necessidade e vai a alguém que ele sabe que pode lhe servir e insiste com ele para conseguir aquilo que ele deseja. Olha só, nós vivemos hoje num período da história que nos está claramente mostrando o seu final. Agora, para esse tempo, nós temos várias promessas de Jesus, a fim de nos habilitar para transformar as crises e provações, estas que virão, com certeza, ou ainda que já estamos vivendo. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem na atualidade. Bom, tempo do fim, nós já vivemos o tempo do fim, não é? Agora, que tempo é esse? Nós estamos caminhando cada vez mais para o seu final, obviamente, então nós vamos ter cada vez mais problemas maiores, as calamidades vão aumentar cada vez mais. Então, vamos pensar no que está acontecendo hoje, por exemplo, o que está acontecendo, o que é que nós encontramos no nosso planeta. Olha, eu pensei assim, está em desordem o planeta, é uma desordem natural, o planeta está transtornado, muitas coisas estão acontecendo, causas estas proporcionadas pelo homem, são catástrofes que não ocorriam em grande quantidade no passado, mas agora elas estão com muito mais intensidade, então elas estão se manifestando cada vez também maiores, com maiores consequências. Outra coisa, as pessoas estão menos religiosas e estão demonstrando menos amor para com seus semelhantes e o pior ainda, contra os seus próprios familiares. Nós estamos vendo calamidades terríveis acontecerem no meio das famílias. E depois ainda, estava pensando, as nações estão entrando num estado de crise olha, é uma crise mundial, nós estamos vendo isto. Quando parece que há uma ganância nas pessoas, essa ganância está aumentando cada vez mais. E eu estava observando na internet o número de pessoas que estão falando e promovendo as pessoas para poderem conseguir recursos e mais dinheiro. Parece que as pessoas estão voltadas para ganhar mais, estão correndo atrás disso. Mas por quê? Olha, a riqueza, ela está incitando as pessoas quando elas não têm um outro objetivo maior. Então, viver este mundo e ter luxo e riqueza e conforto é o propósito. Uma outra coisa é a corrupção. A corrupção por parte das pessoas que deveriam ser os administradores dos bens públicos, e está tão popular a essa situação que não é só aqui entre nós, mas nós estamos vendo isso acontecer numa forma global, e isso está se tornando difícil de controlar. Os líderes mundiais, eles estão perdendo o controle das coisas. Eu quero convidar você para ler comigo aqui um texto que nós conhecemos muito bem, que é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 1. Muitos de nós conhecemos bem este capítulo e esses versos, mas nós vamos lê-lo aqui. Olhem só, capítulo 3, verso 1 de 2 Timóteo. Abra sua Bíblia ali e leia comigo, vamos acompanhar aqui. Vejam só, e aqui está dizendo assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Ora, vejam só, qual deve ser então o nosso foco, o foco da vida, o foco do cristão, o foco de cada um de nós em meio a tudo isso? Ora, eu li uma citação que muito me chamou a atenção num livro que eu estou lendo, que é Conduta Sexual, de Ellen White, na página 119. Ele diz assim: foi-me mostrado que homens e mulheres que apreciam a religião de Jesus Cristo, não serão inquietos, impacientes, descontentes e instáveis. A paz de Cristo no coração produzirá solidez de caráter. Comparando esse texto com o de Timóteo, nós vemos verdadeiramente um contraste. Ora, nós estamos vendo que a situação ela está se tornando um inverso. Aquilo que era bom está se tornando mal, e aquilo que era mal está se tornando bom. O que era certo está se tornando errado, e o que é errado está se tornando certo. As pessoas estão invertendo os valores, o mundo está se perdendo, as pessoas não têm uma direção do bem. O mal está se tornando algo comum e agradável. Os prazeres, as orgias e tudo mais. Nossa, uma coisa interessante que eu tenho observado, veja que antigamente as festas, elas se aconteciam entre família. Os filhos acompanhavam os pais nas suas festas, nas reuniões de família. Hoje em dia, nós vemos que as festas dos jovens são isoladas do relacionamento familiar. E em grande quantidade. Isso denota que as pessoas estão perdendo o vínculo de relacionamento familiar. Isso é ruim, porque é através da família que nós aprendemos a respeito do nosso relacionamento com Deus. São os pais que demonstram para os filhos o reflexo da divindade. Então, quando essas coisas elas estão se distorcendo, sinal de que os homens estão perdendo o vínculo com a divindade, o vínculo com Deus. E o que nós observamos hoje são as pessoas cada vez mais angustiadas, mais desesperadas, mais estressadas e assim por diante. Há também uma grande obsessão para ganhar dinheiro. Vocês imaginam, se a pessoa ela não tem um foco maior do que a riqueza se torna o seu maior fruto, o seu maior benefício, o seu maior foco. Veja assim, se Deus, o céu e a vida eterna não são superioridade na sua vida, não é o foco de sua vida, as riquezas deste mundo serão as prioridades, com certeza. Então veja só, nós vemos muitas pessoas procurando terem uma certa estabilidade e pensam que em estando bem financeiramente e estáveis financeiramente, eles estão sendo abençoados. Ao contrário de uma pessoa que às vezes está passando por dificuldades e não tem essa estabilidade financeira, ele está amaldiçoado. Se você estudar a Bíblia, nos tempos de Jesus, essa era a ideia deles naqueles dias. E está sendo hoje também. As coisas retornam. Satanás vem enganando as pessoas dessa forma. E o que é que nós precisamos, meus queridos? Precisamos de focalizar a nossa vida no que é o ideal e no que é verdadeiro e onde nós queremos verdadeiramente chegar. Vejam só, se você quer ir para o céu, o que você precisa buscar? Aquilo que é do céu. Mas se você foca a sua vida naquilo que é terreno, a sua vida vai ficar resumida a isso aqui. E você pode se perder com este mundo.
O mundo está se mostrando maduro para a colheita de Jesus Cristo. Isso nós estamos vendo. A palavra de Deus fala que o mundo está amadurecendo, e Jesus falou com os apóstolos: olha, a colheita está chegando e precisamos de ceifeiros. Jesus falou em mandar chuva para a colheita. Para haver uma colheita precisa ter a chuva, tem a primeira chuva e a segunda chuva. Aí quando o grão já está crescendo, precisa vir a chuva para encher o grão, e então se fazer a colheita e colher bons frutos. Agora sim, esse tempo é agora. E é o derramamento do Espírito Santo que Jesus prometeu, dizendo ser chuva, chamada chuva serôdia, a última chuva. Olha como Jesus explica a parábola desse amigo inoportuno. Vejam só, nós lemos a parábola do sujeito inoportuno. Ele chega lá, insiste, ele precisa de algo. O que eu quero dizer para você, o que você está precisando? O que nós precisamos nesse tempo de agora? Nós temos que insistir para conseguir o quê? Espiritualidade. Porque o mundo em que nós esperamos é um mundo espiritual em que Deus habita, em que Ele vai trazer para nós, que é diferente deste mundo. Então nós precisamos de buscar aquilo que é eterno e divino. A parábola do amigo inoportuno é aquele que chega e insiste para conseguir algo, e Deus está dando a você e a mim a oportunidade de insistirmos com Ele para conseguirmos aquilo que precisamos para estarmos prontos para essa colheita e para esta ida, para esta vida que nós estamos aguardando. O nosso foco é a vida eterna. E veja, eu quero ler para você aqui a partir do verso 9, do capítulo 11 de São Mateus. Deixa eu voltar aqui, São Lucas, aliás. Lucas 11, vamos voltar lá. Isto. Lucas 11, a partir do verso 9, que diz agora assim. Jesus agora explica, na continuação da parábola, e fala: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que nós precisamos? Então ele está dizendo para nós, na circunstância da nossa necessidade, precisamos pedir o Espírito Santo e insistir nisso. Nada melhor de nós olharmos para o tempo de agora, a circunstância em que o mundo está, as coisas que estão nos sendo mostradas através das ocorrências, dos acontecimentos que nós estamos vendo pelos jornais, pela televisão, no dia a dia. E aí então, nós buscarmos o Espírito Santo para termos suporte, força, para podermos conseguir resistir. E veja o texto que eu li no começo, que fala que nós precisamos de ter, como povo de Deus, aqui fala assim: foi-me mostrado que homens e mulheres que apreciam a religião de Jesus Cristo não serão inquietos, impacientes, descontentes, instáveis. Quando nós buscarmos esse poder, seremos equilibrados, estáveis, e não estaremos desafiando a ninguém e nenhum poder, mas estaremos incitando aos outros a verem um melhor caminho, e nós somos luz nesse tempo. O pedido dos fiéis e sinceros tem como objetivo preparar-se e auxiliar na pregação da luz, na proclamação da luz a este mundo. Ao contrário, conforme diz Tiago 4,3, deixa eu ler aqui, Tiago capítulo 4 e o verso 3, diz assim:
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. As pessoas estão correndo atrás e querem ter, quando não têm, buscam e clamam a Deus para poder ter alguma coisa, mas para o seu bel prazer, e nisto Deus não está. Aí então há um outro Deus que dá e engana as pessoas, e nós precisamos nos acautelarmos quanto a isso. Então, ao contrário do que Deus quer dar, o inimigo tem dado o prazer e uma vida abastada para muitas pessoas, e elas vão se perder nisso. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos de olhar para o foco que nós temos, que é a vida eterna. Muitos pensam que estar abastado é porque estão sendo abençoados, e isso não é verdade. E pelo fato de não ter muita abastança, não quer dizer que está sendo amaldiçoado. Portanto, na parábola do amigo insistente, até nós conseguirmos o que precisamos, nós precisamos ser como aquele que insiste para conseguir o que Deus tem para dar para nós, que é chuva do Espírito Santo sobre nós. Assim, nós devemos nos tornar insistentes com Deus, a fim de sermos habilitados espiritualmente por Ele para a crise final que nós estamos nela. Agora, eu quero fazer um convite para você. Abra o seu coração. Eu tenho pensado muito nisso na minha vida, e nesses dias de quarentena, a gente tem pensado, refletido muito, e pensado como é difícil nós consagrarmos a nossa vida por causa dos embates do inimigo contra nós, dentro da família, através dos amigos, através da situação que o mundo está colocando em volta de nós e a incerteza que as pessoas estão vivendo. Se nós nos focarmos na palavra de Deus, que é justa e verdadeira e fiel, nós não teremos dúvidas, nós seremos seguros, nós estaremos tranquilos, estáveis, como Deus quer que nós sejamos. Eu quero convidar você para poder abrir o seu coração para a promessa de Deus. Atos capítulo 1, a promessa de Deus, 1 e o verso 8 fala assim: e como os ouvimos, aqui, 1 verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O convite é este, para que você venha para junto de Jesus e confie nas promessas que Ele fez para nós. Nós vamos sentir uma paz que o mundo não tem e que agora está desestabilizando o planeta. E nós precisamos estar seguros, para que os outros vejam em nós algo em que eles não veem nos outros, e eles possam nos ver como um exemplo, como estabilidade e como em quem eles possam confiar. Porque Jesus Cristo, quando veio, Ele era assim. Apesar de lutarem contra Ele e se posicionarem contra Jesus, Ele era estável e atraía as pessoas a Ele. E esse poder Ele vai dar aos seus filhos nesse tempo de agora. Agora é o momento, hoje é o momento, o agora é agora. Esse é o momento, para nós podermos refletir e podermos nos concentrar nesta consagração, nessa espiritualidade que precisamos adquirir e fortalecer a nossa vida. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos nos fortalecer nisso para estarmos prontos como luz neste mundo. As pessoas estão procurando a quem seguir e nós devemos ser essa luz para eles, não porque sejamos melhores, mas porque nós resolvemos entregar o nosso coração a Jesus, e aí Ele faz de nós alguém diferente. Não porque somos melhores, mas porque Ele nos faz e nos usa e nós nos tornamos instrumentos dEle. É o que eu chamo a você para também fazer parte desse grupo, entregar o seu coração, fugir dos prazeres e das orgias deste mundo. Jovens,
Pensem bem no que o mundo está oferecendo para vocês. Quantos prazeres, quantas delícias os prazeres desse mundo oferecem a vocês. Mas se vocês não se firmarem, se perderão. Pais, se vocês não se firmarem no amor para com a sua família e seus filhos, se perderão. Empresários, se vocês não se firmarem em ajudar as pessoas, em não estiverem no foco só na ganância pelos recursos financeiros, se perderão. Nós precisamos ser luz, vamos ajudar as pessoas, nós precisamos auxiliar as pessoas a poderem ter uma vida mais tranquila para suportar as provas que passaremos. E aí nós seremos mais que vencedores. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus e Ele vai chamar o seu nome e o meu nome, e nós subiremos para as nuvens para estar para sempre com Ele. Eu desejo isso a você de todo o meu coração, e eu quero isso também, quero estar com você, quero estar com sua família, quero estar com meus filhos, quero estar com minha esposa, quero estar com meus queridos, com os amigos que eu amo, com a Igreja de Deus muito em breve. O Senhor te abençoe. Põe o seu coração nas mãos de Jesus e deixe Ele, insista com Ele, insista, porque Ele espera isso de nós. Amém? Deus te abençoe. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem
Eu quero orar com você, pedir a Deus para que possa dirigir a sua vida e que encaminhe a sua vida e você se firme cada vez mais no Senhor. Querido Deus e Senhor, muitos estão olhando para nós, muitos estão nos contemplando, porque nós precisamos contemplar Jesus para refletir Jesus. E as pessoas estão procurando a quem seguir, estão perdendo as referências, porque as pessoas estão se tornando cada vez menos amáveis, corruptas. O mal está proliferando cada vez mais, o inimigo está criando campo cada vez maior no coração dos homens. E nós queremos invocar o Senhor para que abençoe a tua igreja na terra, o teu povo na terra, os sinceros de coração, para que insistam contigo, para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre eles, sobre todos nós, para que nós possamos influenciar pessoas para o céu e um dia nós podermos viver a eternidade. Nós te damos graças por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.